relação com a igreja é muito forte nesses longos 61 anos, porque eu tive muitos momentos alegres e marcantes com a minha família ali dentro da igreja e com muitos irmãos ali também. A gente aprendeu a ser uma igreja família. Por incrível que pareça, eu faço aniversário junto com a igreja. Eu também tenho 61 anos. E eu cheguei na igreja com meses, eu acho que eu tinha 5 meses de idade quando a igreja inaugurou. Eu sou filha da Climerina, dos Reis Figueiredo. A mãe frequentava lá com 6 filhos dela. Há alguns anos os irmãos nos receberam, como membro da igreja. E o que é ser membro do corpo de Cristo? É muito mais do que sermos membros de igreja, É muito mais do que cultos presenciais. Ser membro do corpo de Cristo tem a ver com serviço e amor. Tem mais de 40 anos que eu congrego com vocês e eu tenho muitas bênçãos para contar. Em dezembro desse ano vai fazer 1 ano que eu sou membro da igreja, mas há mais ou menos 1 ano e meio ou mais que eu vinha já visitando a igreja. E o que me incentivou a ficar mesmo foram 2 coisas, 2 itens. Primeiro, a forma que a palavra de Deus ela é pregada com muita verdade, isso é muito importante, E também a maneira que a igreja me acolheu, me recebeu com muito carinho. Com o tempo eu fui me adaptando, então eu aprendi muito a amar aos irmãos. Espero que me amem também, É com muita alegria que eu faço parte desta igreja desde 1966, eu com 73 anos, muito feliz, tenho muito prazer de frequentar essa igreja. É uma igreja mãe, é uma igreja muito amável, é uma igreja que sempre que a gente encontra alguém, eles falam, comentam da saudade, da união, da alegria que tiveram nesta igreja. A minha relação com a igreja metodista começou em 1978, quando eu cheguei aqui em Contagem e eu cortava caminho por aqui para ir trabalhar na Brasilite e via a igreja, ficava bem lá no fundo, Tinha aquele símbolo da cruz na frente da igreja, era o templo antigo, pequenininho, Ficou gravada essa cena na minha cabeça. Aí, posteriormente, comecei a namorar com a Noca e aí vinha frequentar a igreja, A princípio como convidado e depois de algum tempo me converti e passei a ser membro dessa igreja. E a minha história começou desde muito pequenininho, Meus pais já pertenciam à Igreja Metodista do bairro Inconfidentes. Então, minha história é desde o nascimento, então tem uma longa trajetória. No ano de 1963, quando eu me converti, estava aqui o pastor Norman Brown. Houve algumas decisões, muitas se converteram, entre eles eu e minha família, nos convertemos, e nessa caminhada o pastor precisou de voltar aos Estados Unidos, que ele adoeceu, precisou de voltar lá para fazer um tratamento, e nesse período ele deixou aqui, responsável pela congregação aqui, a diaconisa Dalgisa, e junto a ela me deixou eu também para auxiliar a ela no que fosse preciso. Na época tinha 5 congregações e nessas 5 congregações ela me escalava para ir a uma congregação pregar em cada domingo num lugar. Quando começou os trabalhos aqui na Igreja Metodista, começamos na cozinha. E era o primeiro pastor aqui, foi o pastor Norman. E nesta época que eu conheci o Evangelho, eu comecei a conhecer a Palavra de Deus,
e eu estava grávida da minha filha Selma. Me batizei, ainda grávida, e aí batizei meus 5 filhos. E então a irmã Nair, esposa do pastor Silas, namorado, começou a falar com a gente sobre a Sociedade Metodista de Senhoras. E aí tivemos a primeira reunião. Aí ele me convidou para ser secretária. Então eu disse para ela: Dona Ira, eu nem sei o que é ser secretária, não sei o que é sociedade. Ela: Dona Ivani, não se preocupe. Basta a senhora trazer um caderno e uma caneta. E eu explico tudo para a senhora. Aí tivemos a nossa primeira reunião. E ela me explicou tudo direitinho. E hoje é Sociedade Metodista de Mulheres, na qual eu vivo muito satisfeita, muito feliz em ver minhas filhas trabalhando na igreja. Falar da nossa relação com a Igreja Metodista em Confidentes é muito gratificante e muito mais, é profundo. É como falar da minha própria família. Mas tinha uma coisa que eu achava muito gostoso, era as sociais. E geralmente o Siloni estava na frente e a gente fazia muitas brincadeiras, era maravilhoso. A Loirde estava à frente da cozinha, fazendo vaca atolada, coisas gostosas para angariar fundos para a igreja. Desde quando começou a igreja, nossa família Gomes, família Teodoro, nós já somos participantes dessa igreja desde a época do vizinho nosso, o Linton, lá na casa lá embaixo, e depois por vários pastores que passou pela igreja. A igreja, no geral, a gente precisa de conhecer melhor os nossos pastores, amá-los mais, porque são pessoas comuns, igual a gente mesmo, dia a dia. Tem seus defeitos, tem suas qualidades e, acima de tudo isso, uma responsabilidade muito grande, que é cuidar de um rebanho metodista, especialmente em Confidentes, que nós não somos assim tão fáceis, né, irmãos? Mas a gente ama a si mesmo. Muitos pastores passaram por aqui, muitos pastores mesmo cuidaram de nós. Vivemos muitas lutas para o crescimento da igreja, mas temos hoje muita alegria de saber que nós somos remanescentes. Que Deus continue abençoando os pastores, as pastoras, cada irmão, cada irmã que fizeram parte um dia desta igreja. Eu sou filho de Inconfidentes, né? Eu comecei a frequentar a igreja porque eu comecei a namorar com a Eliana e cheguei lá e me identifiquei muito com as pessoas, mas não me decidia, só fui me converter quando precisava de arrumar um emprego. Eu fiquei 2 anos desempregado e resolvi me converter, batizar e converti num domingo, numa quarta-feira. Na quarta-feira seguinte eu arrumei emprego para nunca mais ficar desempregado. Aconteceu um fato bem interessante uma vez que nós estávamos indo para Moeda para fazer um trabalho de evangelização lá. Nós carregamos um ônibus aqui em frente à igreja com bastante coisa, panela, prato, talher, alimento. E uns colchões também, porque a gente ia dormir lá, né? Só que quando chegou entrando na BR-262 em direção ao Rio de Janeiro, o ônibus começou a pegar fogo nos colchões que estavam na traseira do ônibus. E aí nós gritamos com o motorista: para o ônibus que está pegando fogo. E o ônibus parou. Ali mesmo, as irmãs prepararam um lanche para nós, enquanto a gente esperava o outro ônibus chegar. E quando o ônibus chegou, a gente carregou de novo as coisas para o outro ônibus e partimos lá para Moeda. E fizemos o trabalho, sim, foi um trabalho muito bom mesmo. Foi assustador, porque o ônibus queimando, né? Mas foi até divertido a gente comer no meio da estrada. E a gente lembra disso com muita saudade. O projeto com as crianças, as viagens do Passa Macedônia, enfim, o Senhor tem feito
muitas maravilhas no nosso meio. O dia que me marcou muito foi o dia que eu fui batizado pelo Espírito Santo e usado pelas mãos do meu pastor Sávio. Uma lembrança muito boa que marcou para mim, entre outras, foi uma surpresa que eu recebi no dia do meu aniversário, em agosto do ano passado. E sim, foi uma surpresa maravilhosa, que eu amei. Ela me escalou para pregar lá à noite, depois do culto lá em Betim, todos os irmãos da igreja fechou e eu só fiquei lá na beira da BR querendo vir para minha casa. Na época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. E até as conduções eram difíceis. Eu esperei até meia-noite, quando apareceu um ônibus lá da cidade de Luz, foi que eu consegui cercar ele e consegui ir embora. Minha esposa já estava desesperada, estava preocupada com a minha demora, porque já era tarde demais e eu não chegava. Meu momento marcante foi quando eu casei, no meu casamento, em que eu era coordenador do Ministério Arte Mensagem Kids, e eles participaram, entrando, fazendo louvor no meu casamento. Então, para mim, foi muito marcante. Em 2005, isso mesmo, 16 de dezembro de 2005. Para falar de um momento marcante, são vários, alguns marcantes demais. Um deles foi quando casamos e viemos morar vizinhos desta igreja, no exato dia 6/11/65, e no mesmo dia, 9/11/65, fizemos a nossa primeira visita à igreja. Então, não saímos mais. Eu, me lembro muito do pastor Cláudio, né? O pastor Cláudio, ele sempre que ia fazer visita, passava lá em casa, me pegava, e a gente ia fazer visita junto, lá na casa do Neuci. Muito bom, muito bom. A gente que visita com o pastor está sempre tendo o melhor, né? Eu e a Noca viemos participar do Ministério da Música praticamente desde o início, né? E aí eu me meti a cantar e, como eu era muito desafinado, a Kátia e o Winston, para não me descartar do ministério, me sugeriu ir tomar conta do som da igreja, né? Até que eu descobri, depois de alguns anos, que eu estava atrapalhando mais do que ajudando aí, cuidando dessa parte de som. E daí então eu me desliguei do Ministério da Música depois de muito tempo. Não sei se os irmãos se lembram. Doidão de Jesus, né? Foi a nossa festa de primavera, né? Foi na época do pastor Wesley, a Aline, né? Então a gente decorou a igreja com muitas coisas bonitas, muito chitãozinho, né? Esses panos de chitão, foi muito bacana. Nós descobrimos os forrozeiros da igreja, Gabriel, a irmã Ivani, todo mundo dançava, era muito lindo. Eu não dancei, viu, irmãos? Tivemos também um coral, né, das mulheres, muito lindo também, foi regido pela nossa irmã Irlene. Foi muito criativo o nosso coral. Tivemos aí um colar muito bacana também, todo lilás, né? Espero que as irmãs também se lembram disso, que foram uns momentos lindos de ensaio. Ali nós cantamos, dançamos, brincamos lá em PTO e foi muito bonito também. Um dos momentos mais interessantes, marcantes para mim, foi quando em 1992 nós marcamos uma reunião para formar um grupo na igreja. Só que no dia choveu muito, principalmente quase chegando na hora dessa reunião. Era um dia de semana à noite e caiu um pé d'água daqueles. E para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, todos encharcados, molhados, tínhamos mais de 20 jovens e adolescentes com
com os corações ardendo para fazer alguma coisa diferente. Fizemos algumas cantatas, com coreografia, com filmagem, convite para várias pessoas participarem, várias igrejas e em outras cidades. Em outras cidades a gente foi para o Ministério de Louvor, encenar essas cantatas em outros lugares. Então, essa experiência é muito boa, que isso trouxe muito valor para todo mundo que participou dessa época lá. Eu posso dizer parabéns para a igreja, parabéns para nós que somos a igreja e que nós possamos comemorar 61, 120 e vários anos na presença do Senhor. Parabéns para a nossa igreja. Parabéns e parabéns, irmãos. Vamos comemorar 61 anos na graça e no amor de Deus. E parabéns e parabéns e Eu estou aqui em nome da minha família para parabenizar a Igreja Metodista em Confidentes por mais esse aniversário. Deixo aqui a minha gratidão a todos que já fizeram e fazem parte da nossa família. Feliz aniversário, Igreja. Somos gratos por fazer parte dessa família cristã. No mais, eu gostaria de desejar, um feliz aniversário para todos os membros antigos, que estão aí desde o início, e desejar muitos e muitos anos de vida. Eu quero saudar os irmãos, estou com muita saudade, porque tem muito tempo que a gente não reúne. Espero, se Deus quiser, vai passar essa fase e nós vamos voltar a reunir aqui na igreja, como sempre. E eu quero, com muita saudade, quero mandar beijinho para os irmãos. E a paz do Senhor, irmãos. Saudades, viu? E mais uma vez eu quero parabenizar a igreja pelo seu aniversário e que venham muitos e muitos anos ainda cumprindo essa missão que lhe foi colocada ali naquele local, de levar a palavra, de pregar o evangelho a toda criatura. Parabéns, Igreja Metodista do Bairro Confidente. Por isso eu quero parabenizar a Igreja Metodista em Confidente por mais um aniversário e dizer que eu fico muito feliz em fazer parte do corpo de Cristo com vocês. Nosso desejo é que a Igreja Metodista tenha mais outros tantos 61 anos, que a gente não vai acompanhar, mas que a instituição possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que ela vem fazendo. Parabéns, nossa Igreja Metodista. Eu felicito a igreja pelo trabalho que ela tem feito durante essa temporada de quase 60 anos. A igreja tem caminhado. E o que eu desejo para a nossa igreja nesses 61 anos é que a gente cresça muito, muito mesmo, assim, em números, em maturidade cristã, em respeito mútuo uns para com os outros e, acima de tudo, na graça e no conhecimento de Jesus. Eu espero poder passar ainda muitos anos com a Igreja Metodista de Inconfidentes, até Jesus voltar ou até Ele me chamar, dando muito frutos, frutos bons e crescendo junto com os irmãos. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a graça de sairmos daí para uma vida eterna. Amém? Glória a Deus, tamo junto. Beijo.